Olá pessoal, mais um vídeo no canal, um vídeo diferente. É difícil vocês me verem aqui no canal gravando com uma camisa do Flamengo, ainda mais a camisa como essa, regata, é a camisa de basquete que eu tanto gosto, eu sou apaixonado por essa camisa, mas eu não poderia deixar de gravar esse vídeo porque vamos trazer informações sobre o Jorginho. A informação que o Flamengo recebeu, qual foi? Foi um sucesso a passagem dele aqui pelo Rio de Janeiro com a esposa, para apresentar a cidade maravilhosa à esposa? Será que ela gostou? Aprovou ou não aprovou? Ele já retornou à Europa ou vai ficar mais um tempo? Nós vamos contar todos esses detalhes envolvendo o Jorginho. Tem também uma opinião, olha, já estão pedindo Felipe Luiz na seleção brasileira, vou falar sobre isso e muito mais no vídeo de agora, mas antes gostaria de pedir para você se inscrever no canal, dar o like no vídeo, ativar a notificação e também compartilhar esse vídeo com os amigos, com as amigas e ajudar o canal a crescer cada vez mais, conto com a sua colaboração, beleza? Pessoal, tem um blog lá no UOL, eu não vou mencionar o nome do... Quer dizer, eu acho que eu vou mencionar o nome do jornalista assim, nada mais justo. Ricardo Caoccio, acho que é assim que se pronuncia, peço desculpa, Ricardo, confesso que eu não sei pronunciar seu sobrenome. Ele tem uma opinião aqui que eu discordo plenamente. Passou da hora da CBF trocar Dorival por Felipe Luiz. Por que isso? Cara, o Felipe Luiz, ele é treinador de um time profissional há menos de um ano. Ele não tem nem um ano. Ele ainda não enfrentou uma pressão. Ele ainda não enfrentou uma crise. Ele ainda está em processo de aprendizagem, embora esteja tendo um sucesso absurdo à frente do Flamengo, e eu acho que o Felipe Luiz tem potencial futuro para assumir, quem sabe, a seleção brasileira e até mesmo um grande clube da Europa. Mas por que esse lobby justamente agora? Por que pedir a saída do Dorival e a entrada do Felipe Luiz? Por que não pedir a entrada, por exemplo, do Roger Machado, que faz um grande trabalho no Internacional e fez um grande trabalho no Juventude, está há mais tempo no mercado? E por que o Felipe Luiz? Não faz o menor sentido isso. Na minha concepção, eu discordo totalmente do Ricardo, é a opinião dele no blog lá do UOL, e eu tenho a minha opinião. E não é porque eu quero que o Felipe Luiz continue no Flamengo pelo sucesso dele, é porque pensando na seleção brasileira, não é o nome ideal ainda. Ele ainda precisa aprender muita coisa, passar por muita coisa, por muita experiência, até se tornar um treinador de seleção brasileira ou até mesmo de um grande clube europeu. Então eu discordo da opinião do Ricardo no UOL e eu acho que muita gente preocupada, e isso não estou dizendo que é o Ricardo fazendo isso, tá? Eu falo torcedores rivais. Muita gente preocupada com o sucesso do Felipe Luiz à frente do Flamengo vai começar a pedir o Felipe Luiz na seleção brasileira para que ele saia do Flamengo. É a única explicação, porque não faz sentido. Repito, embora ele tenha um bom aproveitamento, tenha sucesso à frente do Flamengo até o momento, mas não é o nome ideal. Precisa aprender muita coisa ainda. Precisa passar por muita coisa. E o Felipe Luiz, eu tenho certeza que ele tem noção disso, tanto é que essa é a informação que eu tenho. Por falar em informação, galera, o Globo soltou o seguinte: proposta do Flamengo para renovar com Gerson possui aumento salarial de mais de 50%. Segundo o Fla, seria o maior aumento de um jogador sob contrato com o clube. Inclusive, a gente já trouxe essa informação, que seria o maior salário do atual elenco. O capitão passaria a receber cerca de 1,5 milhão por mês. Hoje ele ganha pouco menos de 1 milhão. Mesmo assim, Gerson ainda não teria o maior salário do elenco. Informação do Globo. Eu tenho a informação que seria o maior salário do elenco. Salário, não é direito de imagem, nada disso. Ficando atrás de Arrascaeta, Bruno Henrique, Danilo e Michael. Danilo e Michael não contam porque eles têm direito de imagem englobado aí. E a informação que eu tenho é que ele ganharia mais sim que Arrascaeta e Bruno Henrique. Pelo menos isso que foi dito, mas segundo o jornal Globo ele passaria a ganhar 1,5 milhão de reais. Vamos falar agora de Jorginho, galera. Acabei de publicar nas minhas outras redes sociais, embora esteja de folga, como eu disse para vocês, mas informação é informação. A passagem de Jorginho no Rio de Janeiro deu certo. O Flamengo recebeu a informação dos representantes do atleta que a esposa gostou da cidade, o que ajuda ainda mais na negociação para fechar com o jogador. Outra informação recebida pelos dirigentes rubro-negros é que Jorginho gostou demais do, abre aspas, calor humano dos torcedores do Fla, fecha aspas, que a todo momento paravam nas ruas para pedir que ele venha jogar na equipe carioca. O pré-contrato ainda não foi assinado, mas o Fla e os agentes
que estão intermediando as tratativas. Um deles aparece até na foto que eu publiquei, é o Dudu Batista. Ele é empresário de vários outros jogadores, Matheus Martins do Botafogo, Everton Ribeiro, que hoje está no Bahia, acreditam no final feliz. E o Dudu Batista também, porque a Juliana Paz, que é atriz bem famosa, se eu não me engano, ela ainda continua na Globo. Confesso que eu estou por fora do mundo da fofoca. Mas ele é marido da Juliana Paz. A Juliana Paz aparece na foto. Então, eles foram num restaurante, inclusive, maravilhoso. Não vou falar o nome para não fazer propaganda. Aqui no Rio de Janeiro. Lá no Horto. Um restaurante maravilhoso. E o Jorginho retornou ontem, sábado, tá? Para se apresentar ao Arsenal. A reapresentação ao Arsenal é nessa segunda-feira, para dar continuidade nesse finzinho aí de temporada na Inglaterra. Então, pessoal, vamos lá. Flamengo e Jorginho, tá tudo apalavrado, tá? A esposa gostou da cidade, era algo que preocupava o Jorginho, e ele juntou o útil ao agradável. Quando a esposa precisou fazer um procedimento estético com um médico, veio ao Rio de Janeiro com um médico super renomado, fez o procedimento, ele conheceu a cidade. Ontem mesmo publiquei nas minhas redes sociais um torcedor do Flamengo, cara, que inclusive ele é daqui de Niterói. Deixa eu pegar o nome dele certinho para não falar besteira, quer ver? Postei nas minhas redes sociais. Torcedores do Flamengo estão fazendo o seu papel para conseguir trazer Jorginho. Esse rubro-negro que aparece na foto, Daniel Lima, me procurou após encontrar com o Jorginho na Praia do Arpoador, em Ipanema, no Rio de Janeiro. Perguntei a Daniel se ele falou com o Jorginho sobre a vinda ao Flamengo, e o Daniel me respondeu o seguinte: Vene, perguntei sim, se está curtindo a cidade, disse que o Rio é muito bom, ele disse que o Rio é muito bom, logo em seguida falei sobre o Flamengo, perguntando se ele viria. E o Jorginho apenas respondeu, vamos ver, e aí tiraram a foto. Então, ele foi parado a todo momento aqui no Rio de Janeiro, com torcedores do Flamengo pedindo a sua vinda para o Flamengo. Gente, ele já estava gostando da repercussão nas redes sociais. Ele sentiu, segundo ele, passou ao Flamengo, o calor humano dos torcedores do Flamengo nas redes sociais. Então, vai ganhar em dia, a esposa gostou da cidade maravilhosa, vai ter visibilidade, vai brigar por títulos, continua jogando em alto nível, porque o futebol brasileiro exige do jogador em alto nível. Inclusive, eu acho que esse campeonato brasileiro vai ser um dos mais difíceis da história da competição. Ele vai jogar um super mundial, caso o Flamengo consiga a liberação junto ao Arsenal antes do fim do contrato dele, que vai até o dia 31 de junho. O super mundial começa no dia 16 de junho para o Flamengo. Então eu não vejo motivos para o Jorginho não fechar com o Flamengo. Eu, no lugar dele, fecharia, mas quem sou eu para dizer isso para ele, né? Repito, gente, se eu fosse jogador de futebol, ganhando bem, estrutura, visibilidade, salário em dia, brigando por títulos grandes, eu não faria outra coisa a não ser jogar no Flamengo, morar nessa cidade maravilhosa. Mas aí eu moraria em Niterói, iria todo dia para o Rio de Janeiro, porque eu acho Niterói muito melhor que o Rio de Janeiro. Pronto! Polêmica, vão me crucificar aí nos comentários, como assim? Sim, eu acho Niterói melhor que Rio de Janeiro, tanto é que eu continuo morando em Niterói, tendo a oportunidade de morar no Rio de Janeiro. Eu estou gravando esse vídeo aqui depois do jogo amistoso. Nessa data FIFA a gente assiste qualquer coisa, né? Menos showball, vou ser sincero que eu já assisti showball no passado, hoje em dia não tenho o menor saco, tentei assistir, não consegui, mudei de canal, enfim, fui ver outra coisa, mas estava rolando amistoso, Bragantino e Cruzeiro, acabou há pouco, 1-1, e eu vou ser bem sincero com vocês, Fabrício Bruno e Gabigol não fazem a menor falta ao time do Flamengo, embora eu goste bastante do Fabrício Bruno. Muita gente que me acompanha aqui sabe o quanto eu defendi o Fabrício Bruno nos tempos de Flamengo, mas é um zagueiro que não tem a saída de bola com a sua virtude, muito pelo contrário, a saída de bola dele ele precisa evoluir bastante. Ele tem velocidade, isso aí é inegável. Hoje, no estilo de jogo do Felipe Luiz, eu consigo cravar que o Fabrício Bruno teria pouquíssimas oportunidades de jogar com a camisa do Flamengo, porque não é um zagueiro no estilo do Felipe Luiz. Hoje a gente consegue enxergar isso de uma maneira muito mais ampla, digamos assim, porque fica muito notório que o Fabrício Bruno não tem uma boa saída de bola quando ele está atuando com a camisa do Cruzeiro. E Gabigol é aquilo, né? Embora ele tenha feito gol aí nesse empate 1-1, mas é um jogador que, longe de ser aquele Gabigol
que se tornou ídolo com a camisa do Flamengo. Apenas um comentário, porque eu acabei de assistir esse jogo e eu gosto de falar de futebol. Agora, vamos trazer as informações. Na tarde desse sábado, a seleção uruguaia divulgou em suas redes sociais que Arrascaeta e De La Cruz estão cortados da seleção e não vão jogar contra a Bolívia, jogo que será na altitude de La Paz. E aí, nesse comunicado, eles falam que o Arrascaeta sofreu um problema muscular, isso aí não é segredo para ninguém, foi substituído inclusive pelo próprio De La Cruz no jogo de ontem contra a Argentina, aos 41 do primeiro tempo. E o Arrascaeta ele teve um problema na virilha, segundo o treinador Bielsa, em entrevista coletiva. Beleza, o Flamengo recebeu o comunicado deles, ó, Arrascaeta sofreu isso, fez exame, nós vamos reavaliá-lo, beleza. E aí o Flamengo foi pego de surpresa quando o De La Cruz também foi cortado nesse comunicado. E nesse comunicado a seleção uruguaia não explica nada por que o De La Cruz foi cortado, apenas diz que o jogador não vai seguir com a delegação para o jogo contra a Bolívia. O Flamengo, obviamente, tem que ficar sabendo o que aconteceu. E aí eu fui apurar o que a seleção uruguaia alegou para o departamento médico do Flamengo. Segundo eles, o De La Cruz foi cortado por uma opção técnica do Bielsa, por entender que seria um jogador que não iria agregar tanto nesse jogo na altitude, um jogador que precisa ser preservado, poupado pelas questões físicas dele, e por isso ele foi cortado. O Flamengo não divulgou isso em nenhum lugar, muito menos a seleção uruguaia, como eu já mencionei. E eu fiz o meu papel como jornalista, apurei e estou trazendo as informações aqui para vocês. Agora é o grande lance. O De La Cruz, embora não tenha lesão, retorna ao Flamengo. Ele não vai continuar com a seleção uruguaia. O Arrascaeta, que tem um problema muscular, um problema físico, vai continuar tratando com a seleção uruguaia. Eu confesso que eu esperaria o contrário. Se a gente for parar e analisar, o jogador está machucado, ele retorna ao seu clube. Mas não, ele vai continuar seguindo o tratamento com a seleção uruguaia e se reapresenta durante a semana à delegação do Flamengo. Já o De La Cruz volta agora, se reapresenta provavelmente na segunda-feira ao técnico Felipe Luiz, junto com o Gerson, inclusive, que já foi cortado da seleção brasileira por conta de um problema físico. E aí agora o Flamengo tem mais 2 jogadores que estão representando as suas seleções. O Gonzalo Plata, que fez um baita jogo ontem contra a Venezuela, um dos melhores em campo. Só não foi o melhor porque o Ener Valencia acabou fazendo 2 gols, mas o Plata jogou muita bola. Eu assisti ao jogo, nossa, o Plata vive grande fase. E o Varela, que está com a seleção uruguaia, ainda vai seguir para esse jogo contra a Bolívia. Então, foi por isso que esses jogadores foram cortados. Data FIFA novamente fazendo estrago no Flamengo. Eu já disse aqui, eu acho que algo precisa ser feito pelos clubes. O calendário do futebol brasileiro é horrível. A forma como a CBF e as outras federações tratam os jogadores também, a gente precisa sempre ficar com o pé atrás, porque não vejo treinador deixando de usar jogador porque o jogador está com incômodo muscular. Para mim, o Gerson viajou já com incômodo, nada tira isso da minha cabeça, porque ele sentiu esse incômodo contra o Fluminense, e se fosse um jogo do Flamengo, por exemplo, ele poderia ser poupado, mas já que a seleção brasileira, que joga pouco, é oportunidade única, aí acaba entrando no sacrifício, mas algo precisa ser feito. Não dá para a gente simplesmente aceitar, entre aspas, que o calendário é assim e pronto. Não, os clubes precisam se unir, precisam se juntar e cobrar uma medida das federações. Falei aqui no outro vídeo, vou repetir aqui, nem que seja um seguro. O tempo que o jogador ficar longe dos gramados, a respectiva federação paga o salário dele. Exemplo, CBF. Pedro ficou 9 meses longe dos gramados, CBF pagando o salário do Pedro durante 9 meses. Porque pelo menos isso ameniza o prejuízo causado no clube, no caso o Flamengo. E não é só o Flamengo que sofre isso. O Palmeiras, por exemplo, eu estava vendo o noticiário aí, vai ter que fretar avião para trazer jogadores convocados. Cara, e o Dorival chamou o Everton, o goleiro, para quê, sabe? Para quê? O cara tem jogo quarta-feira extremamente importante pela final do Campeonato Paulista contra o Corinthians, maior rival do Palmeiras. Para que chamar o Everton? Então não faz o menor sentido certas convocações, sabe? O Flamengo também tem Léo Ortiz, o Wesley e Alexandre com a seleção brasileira, tá bom? Esqueci de mencionar aí anteriormente, é porque eu quis dizer de seleção internacional. Na seleção brasileira, obviamente, tem Alexandre ainda, que pode jogar, tá? Eu vejo o Arana jogando muito mal.
tem o Léo Ortiz e tem o Wesley, que na minha concepção tem que ser titular contra a seleção argentina. Ah, mas não, Vene, torcer para ele não jogar. Gente, na boa, sem hipocrisia também, é extremamente importante para o Wesley atuar com a camisa da seleção brasileira, ainda mais como titular, e o valor de mercado dele agora aumenta de uma forma bem considerável. Atenção, nação rubro-negra! Uma notícia de bastidor que agitou os corredores do Ninho do Urubu e promete mexer com o coração da torcida do Flamengo. Jorginho, volante do Arsenal, e sua noiva Catherine Arden já estão em movimento para trocar Londres pelo Rio de Janeiro. É isso mesmo! Segundo informações do paparazzo rubro-negro, o casal está avaliando possíveis casas na Barra da Tijuca, um dos bairros preferidos pelos jogadores que vestem o manto sagrado. Isso é mais do que um sinal, é praticamente um gol de placa fora de campo. A movimentação mostra que as conversas entre Flamengo e Jorginho seguem firmes e fortes, e tudo indica que o acerto está bem próximo. E tem mais, o empresário do jogador já entrou em contato com um vendedor de carros bastante conhecido entre atletas para comprar um carro blindado para o volante ítalo-brasileiro. Ou seja, o planejamento para viver no Rio já começou. E olha que essa visita do Jorginho ao Rio não foi à toa, hein? O volante aproveitou a última data FIFA para resolver pendências pessoais e, claro, mostrar a cidade maravilhosa à sua noiva, a irlandesa Catherine. A ideia era simples, mas crucial. Ele queria que ela conhecesse de perto a cidade onde ele pode vir a brilhar com a camisa do Mengão. Afinal, uma mudança desse porte não envolve só jogador, envolve família, envolve rotina e envolve principalmente a aceitação de quem está ao lado. E parece que o resultado foi positivo. Inclusive, durante a reunião do Conselho Deliberativo do Flamengo, o presidente Luiz Eduardo Batista, o BAP, fez um pedido inusitado à torcida. Peço aos senhores que têm fé, que rezem para a mulher do Jorginho gostar do Rio de Janeiro. Um pedido que virou praticamente um mantra da nação nas redes sociais. Aceita, Catherine. A negociação, que não foi possível no início do ano, agora parece caminhar para um final feliz no meio de 2025. O Flamengo vê com otimismo a chegada de Jorginho, que viria para agregar qualidade ao meio de campo e somar experiência em competições de alto nível. E falando em alto nível, a expectativa da diretoria é que, caso o jogador aceite a proposta, ele já assine um pré-contrato com o mais querido e esteja pronto para vestir o manto na disputa do Super Mundial de Clubes, que será realizado entre junho e julho, nos Estados Unidos. Imagina só, Jorginho reforçando o time em um torneio que reúne os maiores campeões do mundo? É o tipo de reforço que pode fazer toda a diferença em busca de mais um título internacional. E por falar em Super Mundial, essa possível chegada de Jorginho mostra que o Flamengo está se preparando com inteligência e ambição para disputar todas as competições do calendário. Com o elenco blindado contra assédio de clubes europeus, como vimos nos casos de Wesley e Gerson, e reforços pontuais sendo planejados com antecedência, a diretoria mostra que não quer apenas competir, quer vencer. Jorginho, com passagem pela seleção italiana, bagagem de Premier League e Champions League, seria um reforço de impacto imediato e um nome capaz de elevar o nível do time ainda mais. A nação aguarda ansiosa, de olhos e corações atentos, para que tudo se concretize. E você, torcedor, já está imaginando Jorginho dominando o meio-campo do Mengão no Maracá lotado? Será que vem aí mais um craque europeu para vestir o manto sagrado? Comenta aqui embaixo o que você achou dessa movimentação, deixa seu like, compartilha o vídeo com outros rubro-negros e não se esquece de se inscrever no canal para não perder nenhum detalhe das negociações mais quentes do Flamengo. Porque aqui, você sempre fica por dentro de tudo, em primeira mão.